Muito bom dia. Aqui, dessa chance, pode tirar a máscara para falar? Pode? Muito bom dia a todas. Os fiscais do trabalho, que represento na condição de vice-presidente do Sindicato Nacional, do SINAIT, e eu, Carlos Silva, recifense, pernambucano, uma honra estar aqui nessa casa. Quero agradecer ao convite feito pelo deputado Milton Coelho para que pudesse aqui estar fazendo essa exposição. Saudar todos da mesa em nome do presidente da Comissão Especial, conterrâneo também, deputado Fernando Monteiro. E não poderia deixar de saudar aqui a quem tenho muita deferência, o professor Francisco Cavalcante, da nossa Faculdade de Direito. É uma honra estar aqui ao seu lado, professor. Bem, claro que também não posso deixar de saudar todos os deputados, vereadores, sindicalistas, colegas de luta que aqui estão e alguns que têm uma história longa na luta do Ministério do Trabalho, na luta dos auditores fiscais do trabalho, dos servidores do Ministério do Trabalho, que, diga-se de passagem, quando alguém no governo, qualquer que seja, pensa em mexer na estrutura ministerial, está lá o Ministério do Trabalho sendo sacudido de maneira a ser prejudicado no exercício de seu mistério, né? O que é um lamento. E em nome desses eu cumprimento o nosso colega de luta, João Paulo, o deputado João Paulo, o deputado Carlos Veras, a deputada Tereza Leitão, o deputado Isaltino, o deputado Danilo Cabral, todos que conhecem de perto as dificuldades desse órgão que foi erroneamente extinto pelo governo e agora retomado com todos os problemas de uma retomada que se deu no ambiente que a gente sabe bem que não se deu para recuperar o espaço de proteção social dos trabalhadores, espaço esse que também pela via da PEC 32 se vê atacada. Eu queria começar a falar lembrando de uma coisa. O deputado Fernando Monteiro fez aí brilhantemente uma exposição se dirigindo à disposição ao debate, ao diálogo, pedindo humildade para o debate, para ouvir, e eu complemento me dirigindo a todos os membros da Comissão Especial, pedindo a todos humildade para mudar também de opinião, humildade para reconhecer os equívocos, humildade para enxergar que nós estamos debatendo uma estrutura, um universo, né, de pessoas que não ali estão apenas por interesses individuais, mas coletivos públicos, né, interesses públicos. E digo isso para lembrar que, quando, deputado Fernando Monteiro, e me dirijo ao senhor na expectativa de, com isso, ecoar na comissão especial essa fala, que o senhor acabou de dizer que o serviço não está como o cidadão merece. Deputado, presidente, nós gostaríamos muito de saber exatamente onde estão os problemas. Nós falamos de um país continental. Nós não somos um Portugal, nós não somos uma Espanha, nós não temos a dimensão que eles têm geográfica e também em complexidade do mundo do trabalho que vive o Brasil. E na prestação e garantia da oferta das políticas públicas, todas elas necessárias para conferir dignidade a todos. Falar da PEC 32 e dos impactos que ela traz à sociedade brasileira é discutir os riscos que correm a nossa política nacional de saúde, a nossa política nacional de segurança, a nossa política nacional de oferta de trabalho digno, decente, a política nacional de combate ao trabalho escravo, a política nacional de combate ao trabalho infantil, porque todas essas políticas, elas somente chegam a quem deve chegar através do trabalho, do exercício de um servidor público, seja ele qual for, de que área representar. E quando me referi que a sociedade brasileira merece um serviço público melhor, é importante reconhecer que o mundo olha para o Brasil e enxerga aqui práticas de excelência realizadas pelos servidores públicos. E me refiro à prática, por exemplo, de combater o trabalho escravo, à prática de inserção protegida no mercado de trabalho de pessoas com deficiência, de inclusão de menores aprendizes, aliás, essa que recentemente sofreu um ataque para ser desmontada, práticas de combate à corrupção,
né, que está aí mostrando, e por diversas formas também deturpada. Nós estamos falando, portanto, de uma população de servidores públicos, uma população de trabalhadores. E como tais, esses trabalhadores, recentemente, em conjunto com os demais seletistas da iniciativa privada, sofreram pelo precário debate, sofreram pelo debate unilateral. Eu falo da reforma trabalhista. Falei, e todos, muitos que estão aqui certamente, falaram também, deputado Fernando, no Congresso e em vários lugares, apontando as excrescências, os absurdos, os erros crassos, quando se discutia que era necessária para garantir competitividade, para garantir emprego, para garantir um ambiente de negócio capaz de garantir o emprego dos trabalhadores. Nada disso se viu. Aliás, o contrário se mostrou e se consolidou. Nós estamos assistindo a um processo de precarização geral. Mais miséria, mais fome, mais mortos, mais doentes, menos serviços prestados e mais pessoas precisando de mais serviços. Estamos mergulhados numa pandemia que matou quase 600 mil pessoas somente no nosso país. E é exatamente essa população de servidores públicos, especialmente aqui, nossa salva de palmas aos profissionais de saúde, esses os garantidores da entrega de dignidade a essas pessoas. E o que é que a PEC 32 ela coloca em xeque? Ela coloca em xeque todas as estruturas necessárias para que estes serviços aconteçam e que sejam garantidos, né? Vou começar pelos vínculos que a gente enxerga a inovação. Já houve o reconhecimento de equívocos na CCJ, e devo aqui parabenizar os integrantes da CCJ quando reconheceram que seria um absurdo o aumento do número de princípios da administração pública, que geraria em si uma completa confusão na gestão pública do serviço e da administração pública, dos servidores e da administração pública. Só lembrando, o próprio governo, quando publicou a proposta de reforma administrativa, que não se encerra com a PEC 32, ela inaugura esse debate. A reforma administrativa é faseada em 3 fases, e ainda teve uma pré-fase, porque a PEC 186, a PEC 187, a Lei Complementar 173 também já jogou sobre os servidores públicos o peso de um tratamento hostil, inapropriado para quem conduz e executa políticas públicas que se debatem, por exemplo, nesse plenário. Porque as casas de lei existem e trabalham para garantir a todos o gozo pleno de seus direitos, enquanto cidadãos que são, e os servidores públicos estão aí para executar essas políticas públicas, planejá-las, mas não sem as condições necessárias. Quando a gente diz que os cidadãos merecem um melhor serviço, é importante reconhecer se existem as condições hoje necessárias para isso. Eu estava recentemente em umas fiscalizações do trabalho na região de Garanhuns, e a unidade do Ministério do Trabalho em Garanhuns foi arrombada há 3 dias. Por quê? Não existe vigilância. Há 2 anos não existe contrato de vigilância para garantir a segurança de uma unidade pública que resguarda documentos públicos de interesse do Estado. Ali só existe um auditor fiscal do trabalho para alcançar 100 municípios. É muito fácil dizer que a população merece um melhor serviço, quando não se garantem as condições de pessoal, de orçamento, de infraestrutura para que isso se dê. Parece que se cria o caos para justificar a necessidade do fim, porque a PEC 32 é isso, é o fim do serviço público como tal. É como se imaginássemos a própria Constituição Cidadã de 88, conquistada com sangue, suor e muitas vidas que se foram, como um obstáculo ao projeto de nação que se vê em curso. Vem a PEC 32 para derrubar parte desses obstáculos, né? Falamos, portanto, amigas, amigos, de vida, né? Afinal de contas, o que fazemos nós? Fazemos nós, no exercício das nossas atividades, a entrega de uma vida digna a todas as pessoas.
quando a gente fala dos vínculos, né, as alterações do regime jurídico único, o professor falou aqui do equívoco, talvez, naquela ocasião. Professor, eu vou só complementar fazer uma observação sobre a fala do senhor, e que respeito muito. Quando está lá previsto a possibilidade da contratação por prazo determinado, se a gente olhar o texto, vamos ao texto, o prazo por prazo determinado, né? Aí está lá a possibilidade da contratação por prazo determinado para atividades ou procedimentos sob demanda. O que é isso? É um Uber? É pedir um Uber na administração pública? O que é sob demanda? Por que mudar a definição de uma lei que já existe para necessidades transitórias temporárias? Por que mudar, por exemplo, e de maneira muito cruel? É cruel o debate com o serviço e com o servidor público que está sendo feito na PEC 32. Cruel por quê? Porque se joga a pecha da incompetência, da irresponsabilidade, da preguiça aos servidores para justificar tudo isso que a gente está aqui vendo, tudo isso que a gente vê e que se reduz à ampliação da capacidade dos gestores políticos dizerem o que os servidores públicos devem fazer. E não é assim que deve ser, não é assim que se pensou o Estado Democrático de Direito brasileiro, construído na Constituição de 88. Eu represento uma carreira, a Auditoria Fiscal do Trabalho. Nós fiscalizamos, por exemplo, a existência de trabalho escravo, e numa ação dessa nós enfrentamos todo o poderio político, econômico do país, todo. Em 2004, 3 amigos de trabalho foram brutalmente assassinados, encurralados, assassinados com crueldade, com requintes de crueldade, e um motorista. Foram quatro. Chacina de Unai. Estavam lá para apurar denúncias de trabalho escravo e foram brutalmente assassinados. Os mandantes, ricos, poderosos, da cadeia, ele conseguiu os votos para, saindo de lá, ser reeleito prefeito em Unai. Estão soltinhos até hoje. E assim funciona. Quem incomoda vai receber o troco, porque está incomodando. É isso que a PEC 32 faz. Esses cargos de liderança e assessoramento, o que são eles? O que são eles, se não entregar a gestão técnica a pessoas eminentemente políticas? É um prejuízo de tamanho ainda que não se consegue medir, porque isso põe em xeque todos os compromissos que o Estado brasileiro tem com o seu povo. Nós estamos dizendo, e aí a gente ouve mais coisas. Não atinge os atuais servidores. Não atinge como? Me desculpem, mas essa é a mentira mais cabeluda que já se ouviu. Não atinge os atuais servidores. Como não atinge os atuais servidores? Vejam bem, eu vou dar só um exemplo. Mudam no texto, ou tentam mudar, porque o nosso trabalho é para que esses equívocos sejam extirpados desse texto. Muda-se no texto uma coisa que parece besta, simples, mas não é não. Disse por aí que os servidores não são demitidos por um desempenho precário, né? Que eles estão lá, fazem o que querem. Não é bem assim, não. Todas as metodologias, as avaliações de desempenho são realizadas. Por decisão transitada em julgado, ele pode ser demitido. Peguem o portal da transparência do CGU e vejam quantos servidores não foram demitidos. Isso existe, isso funciona. E também está na previsão constitucional uma lei complementar para definir os requisitos para a demissão por insuficiência de desempenho. Mas mudam de lei complementar para ordinária. Por quê? Óbvio. Quórum para aprovar é fácil. Incomodou? Mudo a lei para conseguir te demitir, para tu ficar quieto no teu canto e deixar de incomodar o meu trabalho, que estou aqui ganhando dinheiro, explorando quem está aqui trabalhando para mim, que posso, que tenho poder. É isso que significa mudar a expressão de lei ordinária para lei complementar. Vejam, nós estamos diante de absurdos. E eu gostaria muito de contar com um sincero debate pautado
em informações até então não conhecidas sobre essas necessidades apontadas e atribuídas aos cidadãos de mudanças no serviço público. Eu ingressei no serviço público em 2003 e de lá para cá desenvolvi minhas atividades com o máximo empenho, com esmero, e assim vejo os meus colegas. E acredito sim, eu não estou dizendo aqui que não tem o que resolver, tem muita coisa para se resolver, mas a PEC 32 não resolve não, implode. Sabe? Eu lembro bem, no Ministério do Trabalho, nós choramos o fim do Ministério do Trabalho. Choramos o fim do Ministério, porque a gente sabia, tal como foi a reforma trabalhista, que seria muito prejudicial para o trabalhador, tal como foi a aprovação da lei da terceirização. Aqui, nós de Pernambuco, bora lá na zona da Mata Norte, ver como é que está o funcionamento da lei de terceirização. Show de irregularidades. Trabalhadores absolutamente desamparados, porque não tem registro. Surgiram muitas intermediadoras de mão de obra, estão fazendo isso. Vá nas avícolas aqui do nosso estado e vejam a situação precária de ausência de vínculo. Aí alguém pega e diz, e cadê vocês, auditores fiscais do trabalho, para fazer a fiscalização? E aí eu digo, já fomos 300 no estado, hoje somos 60. Milagre não dá para fazer, né, companheiro? Cadê o orçamento? Cadê o carro para a gente poder ir? A gente que tem que fazer acontecer, inclusive do nosso bolso, porque para fazer uma viagem para qualquer canto na zona rural, o governo nos paga R$140 de diária para se hospedar e para comer. A gente tira do bolso e eu tiro do meu bolso para fazer o meu trabalho, mas quem está de fora olha e acusa, olha aí, não estão fazendo o trabalho, querem só direitos, não querem seus deveres. Nós cumprimos os nossos deveres. E ao governo, falta cumprir o dele. Garantir orçamento. Todos os anos que tem contingenciamento orçamentário, sofre a fiscalização do trabalho, sofre a saúde, sofre a educação, sofre e muito as universidades, sem orçamento suficiente para garantir a oferta desses serviços. Vamos falar disso? Vamos falar disso? Isso sim é falar num caminho de melhorar, de esperar corrigir os equívocos, os problemas, as distorções, mas o que está aqui não corrige nada. O que está aqui vai se somar ao que representou o fim do Ministério da Previdência, ao que representou o fim do Ministério do Trabalho, ao que representou a PEC do teto dos gastos, ao que representou a liberalização geral da terceirização irrestrita, ao que representou o apequenar do Estado, que está colocando cada dia mais pessoas na condição de desalento, de desamparo, de desempregado, de desassistido, de miserável. Isso tudo que eu estou falando tem, por absoluto, vinculação, conexão com o debate da PEC 32. Porque se não pela mão do Estado, se não pela ação dos servidores públicos que representam o Estado em todos os níveis, por onde nós vamos entregar a mais de 200 milhões de pessoas uma vida digna? Então, sabe qual é o lugar da PEC 32? Desculpa a franqueza, deputado. Lata do lixo. É para ela, é para lá que ela tem que ir. É para lá que ela tem que ir. E se depender de nós, auditores fiscais do trabalho, ela irá. E eu tenho certeza que nós não estamos sozinhos. Tá? Muito obrigado.